Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar. De amor profundo, que Deus me regue. De todo o bem do mundo, que Deus me regue. De boas atitudes, que Deus me regue. De toda a harmonia, que Deus me regue. De paz a cada dia, que Deus me regue. De luz e de saúde, que Deus me regue. Que Deus nos regue, que Deus regue a humanidade. Hoje o tema, a Amazônia. Que Deus regue de solidariedade, de amor profundo, de todo o bem do mundo, de boas atitudes. Que Deus me regue. Você é nosso convidado no Evangeliza Show de hoje. Todo o Brasil acompanhando esse grupo de oração que acontece. O tema de hoje é a Amazônia, um apelo da CNBB, um apelo da igreja. E nós temos hoje um ilustre convidado, o cardeal Dom Cláudio Umbes. Uma salva de palmas. Arcebispo emérito de São Paulo, presidente da Comissão Episcopal da CNBB para a Amazônia. Liga para alguém, diga que ele está aqui. Irmã Osnilda Lima, jornalista, produtora de documentários sobre a Amazônia. Uma salva de palmas. A frase orante de hoje, em profunda comunhão com a igreja e Jesus Cristo: Senhor, dai-nos força para lutar pelo teu reino. Senhor, dai-nos força para lutar pelo teu reino. Eu quero acolher as pessoas que vieram de Matupá, Mato Grosso, Lapa, Florianópolis, Santa Catarina, Porto Velho, Rondônia, Curitiba, região metropolitana. Ligue para o seu amigo, ligue para a sua amiga. Bíblia aberta, cartilha de oração. Envia a tua palavra, palavra de salvação, que vem trazer a esperança aos pobres, libertação. Leitura do Gênesis, capítulo 1, 26, 27. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou, e os criou homem e mulher. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma salva de palmas à palavra que nos ilumina. E tudo sob a luz da palavra de Deus, é claro. Nesse programa, na presença de Jesus Cristo, eucarístico, presença real de Jesus, sempre concluindo esse momento, mas desde já, você acompanha só agora, mas nós já estamos aqui em oração. E eu pergunto para você, qual a sua intenção particular, familiar, aquilo que Deus está suscitando no seu coração? Você pode colocar em oração agora, lembrando que o tema de hoje é a Amazônia, um tema que você escuta muito e sabe pouco. A igreja, a nossa amada igreja católica, está muito preocupada e está muito envolvida com o tema da Amazônia, e sobre isso nós falaremos hoje. Peçamos que Jesus misericordioso lance os raios de sua luz sobre todos nós. E vamos juntos rezar. Você que está em casa já sabe de cor, você que está aqui no estúdio rezando bem forte. Rezemos. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje, neste novenário perpétuo, venho suplicar as graças necessárias para mim e para meus familiares. Ó Senhor, aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade, durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação,
Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, esperamos entrar no céu. Amém. E claro que essa misericórdia divina já está entrando na sua casa. Você que está assistindo, você que está ouvindo, pedindo que essa misericórdia divina toque o coração dos nossos governantes, toque cada vez mais a nossa igreja que se volta para a realidade da Amazônia, na evangelização, na dignidade. Uma salva de palmas a Jesus misericordioso. Clamemos. Jesus misericordioso, misericórdia infinita de Deus Pai. Vamos ao quadro Evangelizou? Mais de 100 mil pessoas marcaram presença no segundo Evangelizar é Preciso Cariri, em Juazeiro do Norte, Ceará. O evento aconteceu no sábado, dia 23 de agosto, e contou com a presença do bispo diocesano Dom Fernando Panico. Padre Reginaldo Manzotti presidiu a Santa Missa e conduziu um momento especial de bênção com o Santíssimo Sacramento. Logo após, apresentou o show de evangelização Faça-me Crer. Um dia antes do evento, na sexta-feira, os voluntários do Evangelizar Cariri participaram de um encontro com o sacerdote e receberam a bênção de envio. Queridos filhos e filhas, obrigado à nossa equipe. Nós temos a alegria, a honra de ter conosco Cardeal Dom Cláudio Umes. Um prazer, obrigado pela sua presença e seja bem-vindo. Obrigado, Padre Reginaldo. Para mim é uma honra de estar aqui no seu programa, no programa de Evangelizar, e fico muito feliz de estar aqui. Seja bem-vinda, irmã Osnilda. É uma alegria podermos falar sobre esse tema e tê-la nos ajudando nessa reflexão. Obrigada, Padre Reginaldo. Também é uma alegria muito grande e, sobretudo, partilhar a realidade dos povos que vivem na floresta, dos povos da Amazônia. Dom Cláudio Umes, cardeal, foi nomeado presidente da Comissão Episcopal da CNBB para a Amazônia. A minha pergunta, Dom Cláudio, como a igreja vê a realidade da Amazônia? Olha, a igreja, ela está na Amazônia desde o início da vinda dos portugueses a esta terra. E uns 400 anos, pelo menos, a igreja está presente na história da Amazônia. A gente não deve esquecer isto, que a igreja está lá presente. Sim. E acompanhou essa história toda. Então ela tem uma visão muito concreta, porque ela participou muito diretamente da história daqueles povos, daquela região. É claro que nos últimos tempos, nos últimos 100 anos, a missão da igreja ali é mais organizada do que foi anteriormente, e também se expandiu, enfim, se implantou muito mais firmemente. Mas hoje ela vê a realidade amazônica com preocupação, mas também com esperança. Preocupação porque aquilo que o Papa Francisco dizia a nós no Rio de Janeiro, porque nós estamos num momento crítico. Ele dizia que hoje a Amazônia é um teste decisivo para a igreja e para a sociedade. É um teste decisivo, um banco de prova. Significa que o Papa está dizendo, olha, nós não podemos errar. É um momento crítico, um momento determinante para o futuro também daquela região e dos povos dali daquela região. Irmã, a senhora já esteve presente na Amazônia várias vezes. Por que a Amazônia hoje se encontra nessa situação? Eu acho que assim, uma das primeiras coisas, porque nós fizemos muitas reportagens na realidade de lá. Algumas coisas isso. Aqui. E a realidade hoje, eu acho que foi
prestado pouca atenção na Amazônia. A igreja tem atuado, tem trabalhado, mas olhado para a realidade concreta dos povos, da realidade, a atenção tem sido pouca, e um dos desafios também é as distâncias. Por exemplo, para você visitar uma comunidade, nós visitamos uma paróquia, o padre leva em torno de 6 horas para visitar uma das comunidades que pertence à paróquia. Então, as distâncias são um dos problemas na Amazônia. Falando de desafios, nós vamos mostrar um primeiro desafio e tem muitos outros. Veja lá. Muitas vezes, padre e freiras correm risco de vida por defender os direitos humanos em localidades da floresta amazônica. A história é testemunha que, não rara às vezes, as comunidades de vida religiosa apostólica encontram-se na vanguarda da missão na Amazônia. Temos testemunhos fortes, como a irmã Cleusa Carolina Rode Coelho, assassinada na solidão em Lábrea, no Amazonas. Irmã Adelaide Molinari, cruelmente assassinada em Eldorado, no Pará. Padre Ezequiel Rame, missionário comboniano, defensor dos índios, assassinado em Cocal, Rondônia. E como não lembrar de irmã Dorothy Steg, assassinada a mando de grileiros e madeireiros da região de Anapu, no Pará. Nos dias de hoje, essa realidade continua idêntica. O bispo do prelado do Marajó, no estado do Pará, Dom Luiz Ascona, sofre ameaças de morte por ter denunciado e combater a exploração sexual na ilha de Marajó, no estado do Pará. Se um dia Jesus me chama a morrer por essas crianças e esses adolescentes do Marajó, por esse povo do Marajó, abandonado, massacrado a toda hora, 24 horas, para mim seria o momento mais feliz de toda a minha existência. Muito obrigado à nossa equipe. Cardeal, como o senhor reflete essa coragem e, ao mesmo tempo, essa vocação de martírio? Eu creio que a igreja na Amazônia legal, que é praticamente 60% da região do Brasil, ali a igreja tem uma vida muito difícil. É uma igreja que eu considero heróica e que deu muitos mártires, mas ela não desanima por isso. Ela sabe também que o martírio acaba produzindo mais frutos de evangelização. Claro que ninguém deseja que gente morra, mas esses que morrem ali pela fé, defendendo aquelas populações de todas aquelas realidades, eles são verdadeiros mártires. Mas também aqueles que não morrem violentamente, mas que dão a sua vida no dia a dia até o final. Eu até dizia para o Papa Francisco, que aqueles visitando, porque de vez em quando eu visito lá alguns cemitérios, e vou de fato só para isto, para ver os túmulos daqueles antigos missionários e missionárias, aqueles que viveram há 100 anos atrás, que ali deram a sua vida. Eu dizia para o Papa, mas assim um pouco na informalidade, dizia, nós poderíamos canonizar todos eles, porque na verdade é gente santa, porque deram a vida toda para isso. E o Papa dizia que ele concordava com isso. Eu só quero lembrar que o cardeal Cláudio Umbes, posso assim dizer pelas notícias, é um amigo pessoal do Papa Francisco. Inclusive, as notícias chegaram que no conclave o senhor estava próximo dele. Não é o assunto, mas vamos dar uma palhinha. Como é que foi essa história, Dom Cláudio? Olha, foi assim como ele contou. Eu posso contar como ele a contou, porque isso é do segredo do conclave. Mas o Papa não está sujeito ao segredo. Ele contou isso aos jornalistas, logo 2 dias depois da sua eleição, quando ele se reuniu com os jornalistas, havia 600 jornalistas do mundo inteiro ali. E aí no meio do discurso, de repente ele diz, olha, eu quero contar para vocês e como é que eu cheguei a escolher o nome Francisco. Porque Francisco o nome é um programa, na verdade. É um emblemático, né, cardeal? Então ele contou isso, que eu estava sentado ao lado dele, ele dizia, Dom Cláudio estava sentado ao meu lado, um grande amigo meu, enfim. E quando chegou, quando estava assim,
já perigando, digamos assim, de que ele tivesse os números suficientes. Ele diz assim, quando estava ficando difícil para o meu lado, dizia assim, então o Dom Cláudio me consolava. E de fato foi assim. A gente trocava algumas, ele estava assim muito devoto, assim, ouvindo a contagem dos votos, claro. Quando terminou a contagem, quer dizer, quando ele chegou ao número suficiente de votos, houve um grande aplauso e eu abracei, ele contando isso para os jornalistas, sim, que eu abracei, que eu beijei ele no rosto, que eu disse para ele no ouvido, não te esqueça dos pobres. E de fato foi assim. Mas eu nunca pensei que essa palavra produzisse um tal efeito dentro dele. Porque ele disse aquilo que entrou na minha cabeça, entrou no meu coração, os pobres, os pobres, os pobres. Aí eu pensei em São Francisco de Assis, homem dos pobres, e foi aí que eu cheguei à conclusão do nome, Francisco. Ele que contou assim. Que linda história. Dom Cláudio, me permita explorar um pouco esse lado. O senhor hoje foi nomeado para essa comissão. Hoje eu digo, agora nesse presente. Mas sempre o senhor teve essa vertente, esse interesse, essa preocupação com os pobres. Sempre foi da sua índole. Quando que despertou isso? Como é que é o cardeal Cláudio Umes, da grande arquidiocese de São Paulo, agora se voltando como emérito para uma causa tão nobre? Olha, Padre Reginaldo, eu sou de família pobre, do Rio Grande do Sul, do interior ali do Rio Grande do Sul, filho de descendentes alemães, aqueles pequenos proprietários. Nós tínhamos uma vida muito pobre. Mas não é dali que a gente tinha uma consciência da pobreza, porque nós éramos felizes e a gente nem sabia que era pobre, mas éramos felizes. Depois, entrando no seminário, eu acabei ficando franciscano. Claro, com São Francisco, a questão da pobreza era fundamental. E isso foi fazendo parte da minha espiritualidade, dos meus ideais também, a questão da pobreza. Mas a pobreza no seu sentido muito forte de nós sermos solidários com os pobres, a questão do que está por detrás da pobreza, as causas da pobreza, tudo isso. Isso eu fui aprendendo depois quando eu já era padre. E sobretudo depois do concílio com a igreja latino-americana na sua assembleia lá de Medellín, depois Puebla, em que tanto se falou sobre os pobres, a pobreza na América Latina, e de que era necessário a igreja se envolver nisso e combater as causas da pobreza. Tanto assim que ela fez uma opção pelos pobres, ela falava de uma pobreza que é produzida pelas próprias estruturas econômicas, sociais, políticas dos nossos países, e portanto era necessário reformar as estruturas econômicas, sociais dos nossos países. Foi aí que tudo isso foi amadurecendo. Acabaram me nomeando, o Papa me nomeou, foi ainda Paulo VI, em 75, fui nomeado bispo do ABC Paulista, que era uma região de operários. Foi ali, na verdade, que eu entrei de cheio em contato com a pobreza, com as questões dos direitos dos trabalhadores. Houve as grandes greves ali que nasceu a liderança do Lula, por exemplo. E nós, como igreja ali, nós apoiávamos as greves, porque eram justas, eram pacíficas. Nós abrimos as igrejas para que os operários pudessem fazer as suas assembleias. Nós apoiávamos de toda forma também com um tipo de coleta de mantimentos, enfim. Fizemos tudo isso. Foi aí, digo, que eu aprendi propriamente, mais profundamente, o que é essa questão da pobreza, da falta de reconhecimento dos seus próprios direitos, da dignidade humana, da igualdade, da liberdade. Tudo isso a gente foi aprendendo no dia a dia da vida também, sim. Que maravilha! Veja que coisa linda. Gente, falando em pobreza, essa obra vive com a ajuda do povo de Deus. Veja lá. Estamos na 4ª etapa da campanha das Santas Chagas 2016. A esperança é o tema dessa fase, que apresenta a chaga do pé esquerdo de Nosso Senhor. Reze proclamando a vitória sobre as perturbações dentro da família, afastando as brigas e as separações. Colhe o adesivo na capelinha que você recebeu com o Jornal do Evangelizador e participe desta corrente de oração.
E lembre-se, a sua doação extra ajuda a consolidar a rede católica da Igreja. Ligue 41 3221 6060 e tecle 1 ou acesse padrereginaldomanzotti.org.br. Porque Ele vive e nos dará a vitória. Querido povo de Deus, nós temos muito ainda aqui no Evangeliza Show. Nós mal começamos, nós vamos ainda para as reportagens que a irmã fez, a realidade que ela passou acompanhando na ilha de Marajó e, claro, essa presença abençoada, essa vida edificante que o cardeal nos partilha. Tudo isso na presença de Jesus. A nossa frase orante de hoje é: Senhor, dai-nos força para lutar pelo teu reino. Eu vou para um rápido intervalo, eu volto já. Volte comigo. Peço agora. É preciso evangelizar. É preciso evangelizar. Evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar. Oh, paz, nós queremos paz. Quem deseja paz acontecer, não fica só esperando em vão. Você que está ligando agora, nós estamos no Evangeliza Show falando sobre a Amazônia, uma realidade que requer de nós cristãos católicos um posicionamento. E você que perdeu o primeiro bloco, é uma pena, porque nós estamos com a presença de Dom Cláudio Umes, cardeal, e irmão Osnilda Lima. E vamos já ver essa matéria sobre a realidade da Amazônia. Vejamos. A vida dos povos indígenas que vivem na floresta amazônica está cada dia mais difícil. Cada vez mais, o índio e a floresta perdem espaço para o pasto, a agricultura e o comércio de madeira. Muitas vezes, por falta de fiscalização, o índio faz o papel de protetor da mata. E os impasses com os madeireiros geram uma violência grande no meio da floresta. Outro dado triste foi o levantado no último censo realizado. Aponta que mais de 7 mil índios vivem na periferia de Manaus. De acordo com o Conselho Missionário Indígena, eles chegam de vários municípios do Amazonas e de outros estados. Vivem nos bairros da periferia, em lugares onde não há saneamento básico, postos de saúde, escolas, segurança e outros serviços básicos. Muito obrigado à nossa equipe. Bom, nós conseguimos ver aqui alguns desafios, a questão da exploração sexual, depois agora com essa reportagem, o descaso, a falta de saneamento. Quais outras dificuldades ou desafios que o povo da Amazônia enfrenta? Acho que assim, outro grande desafio, nós estamos no tema da campanha da fraternidade. Já mencionamos a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, mas também a exploração sexual de mulheres. Isso é uma realidade, irmã? É uma realidade. Isso existe. Nós, no mês de janeiro, fizemos uma reportagem com uma jovem que foi traficada para a Europa, ficou 3 meses em Roma, sendo explorada sexualmente. Depois ela conseguiu fugir. Agora, em agosto, nós tivemos também na Ilha do Marajó e nós encontramos uma mãe que estava conseguindo trazer a filha de volta, que foi traficada para Portugal para fins de exploração sexual também. Então, este é um grande desafio que a igreja vem trabalhando, sobretudo neste ano. Irmã, e são mulheres indígenas ou não? As duas que nós conversamos, sim, elas têm traços indígenas. Então, mas são mulheres, na verdade eram jovens quando foram traficadas, sim, que já moravam na cidade. Uma que é da cidade de Belém e a outra de Manaus. Então, mas são jovens com traços indígenas. E isso mostra que a sensação é de que a Amazônia é uma terra de ninguém.
O Dom José Luiz Ascona, que nós ouvimos há pouco e assistimos ele falando, ele menciona muito isso. A Amazônia, sobretudo o Marajó, é uma terra de ninguém. Ou seja, a dificuldade da fiscalização e, sobretudo, os países que são de fronteira, então você consegue passar com muita facilidade. Nós fizemos uma viagem de Macapá para o Iapoque, e Iapoque é divisa com Guiana Francesa. A gente consegue passar tranquilamente, sem nenhuma fiscalização. Então, essa dificuldade da fiscalização facilita a exploração e das pessoas atravessarem a fronteira sem problema algum. A igreja, Dom Cláudio, tem lá um papel também de catequizar, mas na questão indígena, na questão daquele povo, como catequizar se o que falta é pão, é dignidade, tudo isso faz parte? Sim, eu acho que são dois, digamos, componentes que no fundo se juntam. É a componente de uma Amazônia que deve ser preservada, a região amazônica tem que ser preservada no sentido de um desenvolvimento sustentável, que não destrua a floresta, mas de fato faça com que ela possa sobreviver dentro de um certo esquema de desenvolvimento. É possível, sim, um desenvolvimento sustentável, que não destrua a floresta, porque nós não podemos, temos que fazer tudo para que a floresta não seja destruída, porque esta é uma das grandes realidades, não só brasileiras, mas para o mundo todo e sobretudo para aquelas populações que vivem ali. Isso é um dos grandes problemas, que são, hoje muitas vezes não se leva em conta isso, grandes projetos, por exemplo, de desenvolvimento que vem do próprio governo, por exemplo, as grandes hidrelétricas, projetos agropecuários, também de iniciativa particular, de empresas particulares, enfim, e que simplesmente são trazidas como se isso fosse o futuro daquela região. E, na verdade, não se escuta suficientemente o povo de lá. Quer dizer, o próprio povo de lá não tem voz no seu desenvolvimento, mas são projetos trazidos de fora, sem haver suficiente escuta do povo. E embora a lei obriga a escutar o povo, por exemplo, para se poder implantar uma hidrelétrica, se deveria ouvir o povo local que vai ser atingido. Muitas vezes não se fez, se denunciou, então finalmente se faz. Só que é um faz de conta. No final, aquilo que o povo vai dizer não é levado em conta. Simplesmente se implanta, se ouviu, porque a lei obriga a ouvir, então se faz. Então esse é um dos grandes problemas em que a igreja também entra, porque a igreja tem que defender os direitos dos povos, a igreja se faz profética. Exato. Isso é a dimensão social do evangelho, a dimensão da promoção humana faz parte da evangelização. Mas existe outro aspecto que você dizia também, a evangelização propriamente dita, o aspecto religioso. O aspecto religioso, o Papa deu algumas indicações muito fortes. O Papa diz, lá de novo para nós, os bispos brasileiros lá no Rio de Janeiro, ele disse, a igreja na Amazônia tem que ter um rosto amazônico. Um rosto amazônico. Enculturação. Exato, e tem que ter um clero autóctone. Isso são duas coisas muito importantes, ou seja, deve ser uma igreja inculturada na cultura da região, não só na cultura indígena, mas na cultura de todos aqueles povos, porque existem muitos povos ali. A igreja tem que ser inculturada, mas nas regiões indígenas, ela tem que ser inculturada na cultura indígena, sim. É ali que tem que ser inculturada. Então, quando se fala de inculturação da igreja, ela tem, na verdade, entre si, muitas situações diferentes, diversas, por exemplo, que ela vai ter que atender. Um pouquinho a como ela dizia, falava do povo urbano hoje. O povo, a Amazônia tem muitas cidades que vão se desenvolvendo, então existe todo um povo urbano que tem que ser atendido, só que aquele povo urbano é um povo amazonense. Então, como é que a igreja, de fato, vai ter um rosto amazônico também ali na cidade? Na cidade também. Embora, repito, a enculturação nas culturas indígenas é uma coisa muito específica. E o Papa, quando ele fala de clero autóctone, ele está falando também de clero indígena.
ou seja, padres indígenas, um dia bispos indígenas, porque os indígenas, o grande problema dos indígenas, não só na Amazônia, mas também no resto do Brasil, é que foi cortada a história deles. Eles não são mais sujeitos da sua história, não são eles que determinam a sua história. Somos nós que estamos determinando a história deles, ou seja, eles não têm história própria. Sim. E aí que está o grande erro. A única forma de realmente vir ao encontro dos direitos dos indígenas é fazer com que eles possam ser os sujeitos da sua história. Eles possam construir a sua história. Claro, levando em conta o bem comum do povo brasileiro, eles também fazem parte do povo brasileiro, mas tem muitas coisas que são a história deles. E a história religiosa mais ainda. O Papa quer que nós, pelo menos, demos o exemplo, que a igreja dê o exemplo e faça com que eles sejam também sujeitos da sua história religiosa. Nós estamos vendo fotos, imagens de confronto entre os indígenas e a polícia, as reivindicações. Irmã, como é que é a sua percepção da questão indígena lá, como religiosa? A senhora é de que congregação, irmã? Das Irmãs Paulinas. Irmãs Paulinas? Isso. Oh, meu abraço às Irmãs Paulinas. Então, eu sou das Irmãs Paulinas e eu tenho feito essas viagens para reportagem na revista Família Cristã. Então, quando a gente fala de povos indígenas, são muitas realidades na Amazônia, são muitos povos, né? Então, o contato que eu tive foi com o povo da Diocese de Guajará-Mirim, de uma comunidade chamada Sagarana, de onde, na época do ciclo da borracha, esses povos estavam sendo dizimados, e aí a igreja, então, constrói esse local e essas populações se encaminham para lá. E aí já é uma realidade de esperança. Eu gosto muito de uma frase de Dom Pedro Casaldáliga, que ele fala referente à Amazônia: podem roubar-nos tudo, menos a esperança. Então, essa realidade nessa comunidade é um pouco isso. O apoio da igreja, hoje nós já temos nessa comunidade pessoas formadas. Temos um jovem de lá que está fazendo engenharia florestal para depois voltar na comunidade e atuar na floresta. Tem uma indígena que ela é secretária da educação em Guajará-Mirim. Então a gente começa a perceber as populações indígenas sendo sujeito da própria história, como o Dom Cláudio falava. Então essas realidades de esperança também existem lá. Dom Cláudio, como é que estão as vocações lá? Pois é, eu visito, porque como presidente da Comissão de Bispos para a Amazônia, que eu sou atualmente, eu visito as prelazias, as dioceses, as comunidades lá. Constantemente eu tenho períodos de visitas. Estive agora 12 dias de novo lá na Amazônia, lá no norte, sobretudo São Gabriel da Cachoeira, que 95% da população são índios ali. E eu estava lá em Iauareté, que é bem no norte, já perto, já na divisa com a Colômbia. Ali nós estivemos lá uma semana de catequese enculturada. A Diocese de São Gabriel da Cachoeira, ela promove a catequese enculturada. Todos os catequistas ali são índios que estavam ali. Índios, índias, indígenas, portanto. Eu encontrei ali um homem, um índio de 40, que há 48 anos ele é catequista, há 48 anos, tem 77 anos de idade. Ele dá um verdadeiro show aos outros catequistas. Ele é um catequista que podia em qualquer lugar ser catequista. Por quê? Porque essas comunidades são antigas comunidades que já são netos de convertidos dos missionários que estão ali. Então, porque essa evangelização já vai há muito tempo. Mas essa enculturação é muito interessante. E é ali que a gente vê como de fato é possível fazer isso. Nós celebramos uma missa lá em língua tucano. Puxa. Existe também tradução da Bíblia, do Novo Testamento, em 4 línguas indígenas já. Existe. Puxa, isso é novidade, né? Existe, portanto, também uma liturgia que vai precisar de aprovação de Roma. Claro que nós não fizemos a liturgia eucarística, foi em português por causa das fórmulas sacramentais, mas o resto foi em tucano. E agora está sendo preparada uma tradução de toda a missa para que possa ser aprovada por Roma, para que as comunidades ali possam, de fato, ter a sua liturgia na sua língua, como nós temos em português. Que coisa linda, né, gente? A igreja na vanguarda, de fato. Então, de fato, está se progredindo, está se fazendo muita coisa. E os missionários ali
tem muita esperança. Aliás, eu admiro demais aqueles homens, porque lá precisa, olha minha gente, para ser missionário lá, você tem que arregaçar as calças, você tem que arregaçar as mangas e suar a camisa, senão você não vai fazer. Ali você tem que fazer força. Nós fizemos uma viagem de 9 horas de voadeira. O que é voadeira, Dom Cláudio? Voadeira é um barco a motor muito rápido. 9 horas para ir de São Gabriel da Cachoeira até Iauareté, são 9 horas de voadeira. E aonde o senhor consegue tanto ânimo para isso? Num sol inclemente. Num sol inclemente. Mas, olha, eles o fazem sempre. Eu me dizia, será que eu vou conseguir fazer? Eles o fazem sempre? Claro que consegui fazer. Mas Dom Cláudio é impressionante, porque nós viajamos para a Terra Santa e eu fui junto com ele no voo. Eu cheguei acabado. Ele chegou, catou a batina e já foi presidir a celebração. Eu admirei a sua disposição. Acho que é essa presença de Deus que faz o senhor ter tanta vitalidade. Bom, eu gostaria de perguntar para o senhor uma nomenclatura que o senhor explica com muita qualidade. Repam. O que é isso, Dom Cláudio? Repam, R-E-P-A-M, significa Rede Eclesial Panamazônica. Foi criada agora, 2 semanas atrás, numa reunião do CELAM, em Brasília, o CELAM junto com a nossa comissão brasileira, e é uma rede em que toda a Amazônia, não só do Brasil, mas também dos outros 8 países, que também tem parte da Amazônia, embora o Brasil tenha 2/3 da Amazônia é brasileira, 2/3. Os outros 1/3 é dividido em outros 8 países vizinhos. Então todas essas dioceses que estão ali envolvidas estavam ali representadas nessa reunião em Brasília e se fundou a Rede Eclesial Panamazônica de toda a Amazônia, não só brasileira, mas de toda. E é um organismo, portanto, do CELAM. O que é essa rede? Essa rede é o último serviço que nós estamos pretendendo oferecer às missões ali. Ele significa, em primeiro lugar, somar forças. Toda a igreja nesses vários países, nós juntos queremos somar forças. Também ter uma voz mais autorizada, não só no Brasil e naqueles países, mas também em níveis, em âmbitos internacionais, porque a Amazônia tem muitos interesses, tanto os Estados Unidos, enfim, todo mundo tem muito interesse. Então, por causa do destino que sempre está ameaçado, o destino da Amazônia, nós queremos ter voz, e somando as nossas vozes, nós teremos mais peso também no âmbito internacional, no âmbito, claro, local dos vários países envolvidos. E ali o Brasil se mostrou, o Brasil como já muito bem organizado, e que outros países ainda têm que organizar melhor. É uma soma de forças, uma fraternidade, uma comunhão maior, em que nós os queremos também comunicar constantemente sobre os nossos programas, o que fazemos, o que está dando certo, o que não está dando certo, essa coisa. E o Papa, que a quem foi, claro, comunicado, ele nos escreveu uma carta naqueles dias dizendo que ele espera que essa REPAM, essa Rede Eclesial Panamazônica, seja uma experiência de fraternidade, portanto de comunhão eclesial, as igrejas em comunhão, e de solidariedade. Solidariedade entre nós e nossa solidariedade para com o povo. Isso que mais interessa para o Papa. A nossa solidariedade para com o povo. Que maravilha. Filhos e filhas, eu quero dizer que é uma alegria imensa e ao mesmo tempo uma responsabilidade estar tratando deste tema. O horário é terrível, né? Televisão, rádio, tudo passa tão rápido. Você percebe, quanto mais aprofundamos, mais pérolas extraímos. E eu gostaria que você lembrasse a nossa frase orante, porque tudo isso é um grupo de oração. Nós não queremos fazer um programa de entretenimento, nós queremos nos colocar numa atitude de conversão, discípulos e missionários. Por isso é: Senhor, dai-nos força para lutar pelo teu reino. Vamos nos unir ao povo da Amazônia e dizer: Senhor, dai-nos força para lutar pelo teu reino. Irmã, qual experiência a senhora gostaria de partilhar e as suas considerações? A experiência eu já mencionei da comunidade sagarana de Guajará-Mirim. O bispo, quando ele tornou-se emérito,
em Guajará-Mirim, ele foi viver nessa comunidade. E aí, assim, para mim é muito forte essa dimensão. Ele chegou nessa comunidade não para presidir, para evangelizar, para catequizar. Ele chegou e começou a conviver com esses povos. E aí, à medida que ele ia convivendo, os povos vinham até ele pedir o batismo, pedir para ele presidir a missa. E ele conviveu ali até os últimos tempos e morreu. E está enterrado com essa comunidade, o Dom Roberto. Então, essa experiência para mim é muito forte. Da igreja que se torna carne e arma a sua tenda na Amazônia e se estabelece ali com a população. Puxa vida, que coisa linda. Dom Cláudio, suas considerações. Bom, tudo que o senhor falou é edificante. Cada palavra sua é uma pérola para o nosso coração. Mas, por favor. Eu só queria sublinhar o que dizia a irmã sobre a questão do tráfico humano, porque é realmente um problema muito grave, e é uma tragédia essas coisas. A gente sabe que existe em todo mundo, existe no resto do Brasil também, mas na Amazônia há uma fragilidade muito grande, porque falta o poder público está muito ausente, ou quando está ali, não leva em consideração essas coisas. Na verdade, ali o problema é gravíssimo, e quero aqui também dar publicamente meu apoio a Dom Ascona, porque ele está muito envolvido nisso, sofre ameaças por causa disso, e precisa muito do nosso apoio, esse trabalho que estão fazendo ali contra o tráfico humano. Filhos e filhas, nós vamos colocar toda essa realidade, toda essa reflexão na presença de Jesus Eucarístico, Ele que é fonte inesgotável de bênçãos, e nos disse: eu quero vida, vida em plenitude. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com Jesus Eucarístico, rezando pela realidade da Amazônia. Evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar. Eu te louvo, uma salva de palmas a Jesus Cristo, de todo o meu coração. Eu te louvarei, mais palmas para Jesus. Eu te louvo. Estenda a tua mão e cante. Na presença dos anjos, forte, cantarei louvores. Com vocês. Na presença dos anjos, só na voz. Cantarei louvores. Filhos amados e queridos, nós tivemos agora a presença do cardeal Cláudio Umes e a irmã Osnilda Lima, Paulina, que vieram falar sobre a realidade da Amazônia. A igreja, você percebeu a presença do cardeal aqui, Dom Cláudio, um nome internacional, um homem de peso,
que vem falar da importância de, como igreja, nos voltarmos para a realidade da Amazônia, em todos os aspectos. O aspecto profético, solidário, o aspecto da evangelização. Você percebe a preocupação do Papa, percebe a nossa instituição, a igreja, e nós somos chamados essencialmente à missão. Por isso, vamos rezar essa dimensão missionária. E às vezes nós pensamos que seremos missionários se eu largar tudo aqui para a Amazônia. A oração é uma forma, ajuda, solidariedade. Este programa, essa obra Evangelizar, chegando pela TV Nazaré, vai longe, Amazônia, TV Nazaré, Amazônia. Rádio Rio Mar é Amazônia. Essa expansão que estamos fazendo, eu quero agradecer a Deus nosso Senhor, porque isso nos faz mostrar que estamos no caminho certo. Ao mesmo tempo, o desafio que o Papa Francisco nos lança, mas não é o desafio do Papa, é o desafio de Jesus Cristo. Ide, fazei discípulos meus, todos os povos. Ele foi missionário por excelência. Jesus disse: eu quero trazer vida plena a todos. Escutou? A todos. Não ao sul do Brasil, não ao sudeste, mas ao norte, ao nordeste. Eu quero trazer vida para todos. Senhor, que nós sejamos esses portadores de vida. Eu quero agradecer a Neuza Fátima Marques, de Fortaleza, Ceará, que nos ajuda na evangelização, é associada. Márcia Virgínia Amorim, de Jabotão dos Guararapes, Pernambuco. E aqui eu quero repetir a frase de Dom Murilo: quem está desse lado, evangeliza, no microfone, na TV. Quem está do outro lado, você, evangeliza colaborando. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E vamos nessa atitude orante dizer: Senhor, Senhor, dai-nos força para lutar pelo teu reino. Dai-nos força para lutar pelo teu reino. Qual é a frase orante de hoje? Senhor, dai-nos força para lutar pelo teu reino. Pela terceira vez, Senhor, dai-nos força para lutar pelo teu reino. E é portanto essa força que vamos pedir. E vamos pedir esse Espírito Santo que vem trazer novos Pentecostes. E é interessante que quando o Espírito Santo vem nos Atos dos Apóstolos, toda vez ele provoca. O primeiro Pentecostes, eles saíram das portas fechadas. O segundo Pentecostes, foram para os gentios. Quem conhece Atos dos Apóstolos sabe. Eu diria que nós estamos vivendo esse tempo de Pentecostes, mas cada um tem que passar pelo fogo abrasador. Eu queria, de repente você está no teu trabalho e está uma sombra, teu trabalho está ruim, os teus colegas estão uma brigueira dentro de casa, está difícil. Precisamos derramamento do Espírito Santo. Missionários a partir de nossas vidas. Repita comigo: missionários a partir de nossas vidas, a partir de nossa casa. A partir de nossa casa. Cantemos. Espírito, levante a mão para o céu. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche-o. Mais uma vez em oração por toda a igreja no Brasil e no mundo. Espírito, olha para Jesus. Enche a minha vida. Peça, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vai na letra, ajude-nos. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos
Santo de Deus sobre todos nós. Vem Espírito Santo de Deus tocar as nossas vidas. Desperte em nós o fermento da missão. Desperte em nós o fermento da missão. Senhor, queremos ser discípulos e missionários teus. Há muito que evangelizar. Minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Para terminar, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. filhos e filhas, dá uma salva de palmas a Jesus. E essa presença do Espírito nos provoca a ser de Deus. Quem sentiu a presença de Deus agora? Diga eu. Então peça: Senhor, dai-me a graça de viver a minha missão, onde quer que eu esteja. Jesus passa por nós, nos abençoando. Se alguma coisa não vai bem, se sua vida vai e vem, se a aflição invade, queima o peito, não se esqueça, você é de Jesus. Se anda muito preocupado ou se está desesperado, Você está ouvindo? Isso é ser missionário. Agradeça. Sabe por quê? Estenda a tua mão. Você é de Jesus. Bem forte, cante a Ele. Você pode confiar. Então levante as suas fotos, carteira de trabalho. Pode confiar no Senhor. Pode confiar nele, Ele está aqui. Deixa Ele trabalhar. Estenda a tua mão para o Senhor. Você tem que se entregar E provar do seu amor. Confia nele E o mais Ele fará. Olha, Padre, para Jesus. Orante. seu caminho ao Senhor. Deixa nas mãos de Deus. Levanta as fotos e diga: deixa na mão de Deus o seu problema, a sua angústia, sua dor, sua preocupação. Se entrega para Jesus e diga: Senhor, me ajude. Senhor, me atenda. Senhor, eu confio, eu me entrego. Senhor, eu me entrego. Repita comigo: Senhor, eu me entrego em tuas mãos. Eu confio, Senhor, todos os meus problemas. Eu confio a minha depressão, minha angústia, minha falta de trabalho. Eu entrego a minha vida, Jesus. Você pode confiar. Seu caminho ao Senhor. Deixa nas mãos de Deus. Deixa na mão dele. Deixa ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do seu amor. Você está se entregando ao amor de Deus? Confia nele, confia. E o mais Ele fará. Canta essa parte. Você pode confiar. Então se entrega. Seu caminho ao Senhor. Deixa nas mãos de Deus. Deixa Ele trabalhar. Você sabe o resto da letra, não precisa ser cantado. Eu quero que você ponha nas mãos de Deus. Lá atrás, pessoas emocionadas,
cada um trazendo os seus pedidos. Eu não quero que você saia daqui sem dizer: eu deixo nas tuas mãos, Senhor, os meus problemas. Eu deixo nas tuas mãos, Senhor, todos os meus problemas, todas as minhas fraquezas, e me coloco a teu serviço. Eu me coloco a teu serviço. Cada um que está em casa, de repente está acompanhando esse programa e parece que está com um nó na garganta, um aperto no peito. Entrega para Jesus e diga: eu entrego nas tuas mãos, Jesus. Eu confio na tua graça. Amém. Adoremos neste altar. Adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, a Trindade eterno amor. Ao Deus unitrino demos alegria do louvor. Ao Deus unitrino demos alegria do louvor. Do céu nos destes o pão. Que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, ajudai-nos que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pensando em todos os missionários, leigos e padres, cardeais como tivemos aqui, religiosos e religiosas, pela igreja em missão e os que estão em casa, recebamos a bênção. Viva Jesus Cristo! Evangelizar é preciso. Até o próximo Evangelizar Show. Celebrai ao Rei da glória, pois ele é justo. As palmas. De louvor, Batendo palmas, celebrai o Rei da glória, pois ele é justo. evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso.